Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, né, minha gente? Na sua manhã, hoje de terça-feira, dia 19 de setembro, destaque para o tempo que apresenta-se parcialmente encoberto aqui em São Carlos, temperatura abafada, né? 23 graus, segue em elevação, 21 foi a madrugada. Às 4h40 da manhã, quando fizemos a primeira leitura, estava em 21 graus e 8 décimos. Agora estamos com 23, segue em elevação, tendência de calor e há possibilidade de pancadas esparsas e até temporais aqui na região para hoje, de acordo com a meteorologia, tá certo? O quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez, são 40 anos, 44 décadas de história e atendimento para São Carlos e região. Farmácia São Jorge. Conosco também, Sicredi Conexão, a Sicredi com mais de 120 mil associados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sicredi Conexão. Floricultura La Flor fica em Planalto Alegre, na Rua do Comércio. Olha, fale com a Eliane, o telefone WhatsApp é o 984 37 14 43. Floricultura La Flor, a mais nova opção em floricultura em Planalto Alegre. E Segato Materiais de Construção, na Rua Pedro Ivo Campos, no acesso a Caxambu do Sul, você encontra a Segato Materiais de Construção. Telefone 33260315 e também o fone WhatsApp, contato lá com a equipe 999411011, 999411011, Segato Materiais de Construção. Quadro Entrevista hoje no ar, 7h39, horário oficial do Brasil. Recebe um convidado aí, minha gente, para falar sobre o que? Associação, áreas de APP, Foz do Chapecó, enfim. Nós estamos aqui com o Volmir Santolin, ou Santolin, ele que é o presidente da Associação dos Atingidos pela Foz do Chapecó, e ele vai falar para nós aqui um pouquinho do tema que a gente pautou hoje pela manhã e citamos a presença também do vice-prefeito de Caxambu do Sul, o Edmarcos Antunes de Melo, mas que a gente já vai falar sobre a agenda, que nós temos um ato importante em Caxambu do Sul hoje, por isso a gente não vai ter o Edmarcos aqui de momento, mas num segundo momento a gente vai conversar com o vice-prefeito também. O Volmir está conosco. Tudo bem? Bom dia, Santolin. Tudo certo? Bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM, nossa 97.7, que tem uma excelente audiência em Chapecó e na região, inclusive no Rio Grande do Sul. Esses dias estava em Alpestre. Estava viajando e estava levando. Estava de ouvido aí na rádio. Da onde é que vem o Volmir Santolin? Vem da beira do rio lá, isso? Rio Uruguai. Olha aí. Ó. Bom e velho Rio Uruguai, na trilha do Pitoco, município de Chapecó, Santa Catarina. Olha aí. Divisa com o Rio Grande do Sul, e amanhã vamos parabenizar os gaúchos, né? Exato, amanhã, que amanhã para tudo lá, né? O Rio Grande do Sul sim, né? Santa Catarina já não é feriado, então a vida segue, mas as comemorações continuam, né? Legal. Então, parabéns aí, Alves, pelo teu trabalho, parabéns pelo esse espaço e também pela forma que você conduz aí a rádio no dia a dia. Vamos lá conversar um pouquinho sobre a associação. Bem, a associação, inclusive me dizia o Santolin aqui que saiu o CNPJ dia 19 de agosto. Agora então, né? Exatamente, Alves. Na verdade, a gente começou há mais de 2 anos já. Homologado agora, exatamente, né? É oficialmente constituída sim. Mas a gente começou há 2 anos ou mais, fazendo reuniões, conversando com os ribeirinhos, com os agricultores, com atingidos, com prefeituras, com Câmara de Vereadores, porque o pessoal pedia muito para a gente arrumar uma forma, construir uma forma de os ribeirinhos não ser tão penalizado, construir um processo para que o nosso bom e velho Rio Uruguai voltasse a ter vida novamente, construir algumas ações importantes na área do turismo, do meio ambiente, da geração de renda, né? Das atividades esportivas no Rio Uruguai, inclusive das atividades econômicas, como por exemplo tanque-rede. Hoje o nosso Rio Uruguai tem condições de 36 mil toneladas de peixe produzir em tanque-rede. Tem possibilidade, né? Possibilidade, é isso aí. Por hora está de forma impedida, né? Então a gente vai conversar sobre essas determinadas ações. Sim. E aí nós fizemos várias reuniões. Nós fizemos a participação de mais de 5 mil pessoas nessas atividades. Foram mais de 40 reuniões, foram audiências públicas que a gente fez em Chapecó, com a participação de todos os 12 municípios envolvidos, inclusive os que não estão envolvidos diretamente na barragem, como por exemplo São Carlos, Palmitos, Itapiranga, Mondaí, que sofrem inclusive mais, eu acho, do que aonde está a barragem, por causa da oscilação
e da falta de respeito com que eles são tratados, inclusive os pescadores, os agricultores, as pessoas que estão no entorno do lago, né? E na Câmara de Vereadores, mais recentemente em Chapecó, a gente fez uma mesa redonda para debatermos essa situação e convocamos aí a Foz, o IBAMA, governo federal e outras instituições, a qual a gente tirou um conjunto de encaminhamentos para daqui em diante conversarmos. Eu quero chamar a atenção uma coisa importante, Elvis. A associação, ela vem não porque ela é contra a geração de energia ou porque ela é contra a Foz. Nada disso. Ela se constituiu exatamente para ser um elo de representação e organização dos municípios, das pessoas, dos ribeirinhos, dos pescadores e dialogar com a Foz do Chapecó. Por exemplo, se fosse diretor da Foz do Chapecó, o primeiro ato que eu ia fazer era chamar os municípios e ouvir os municípios, chamar os vereadores e ouvir as câmaras de vereadores, chamar os empresários, ouvir os empresários, chamar principalmente os ribeirinhos, os pescadores, os agricultores e dizer como que a gente vai desenvolver o entorno do Lago Foz do Chapecó. Porque, queira ou não, nós temos uma beleza natural fantástica. Nós temos uma característica de empreendedorismo. Nós precisamos desenvolver o nosso turismo. Nós estamos perdendo muito feio para a Serra Gaúcha, Serra Catarinense e Paranaense e outros lugares. E aqui nós temos uma beleza imensurável. Por exemplo, Chapecó hoje é o grande centro da região sul do Brasil, onde nós temos um aeroporto fantástico, onde nós temos as grandes feiras, inclusive teve a Mercoagro, grande feira de negócio, grandes feiras de evento, enfim. Então vamos lá, daqui a pouco a gente cria uma rota turística entre todos os municípios que vai beneficiar todos. E eu acho que Chapecó tem esse papel de ajudar os municípios a se desenvolver, porque tem condições, tem grandes empresas, tem estrutura para isso e tem que fomentar o crescimento dos municípios. Porque, vamos lá, as grandes empresas estão em Chapecó, mas elas têm ramificação em todos os municípios. Porque tem lá o suinicultor, tem o avicultor, exato, tem o produtor de suíno, tem o produtor de leite, ali, né? Tem a matéria-prima. E ela está concentrada muito em Chapecó. Então, nós precisamos ajudar esses municípios a desenvolver. Isso é um papel fundamental do município. E o prefeito, acho, João Rodrigues, em Chapecó, tem feito muito isso, entendeu? E nos ajudou muito isso na construção desse espaço da associação. Então, a gente vem exatamente para propor isso. Temos alguns passos já sendo feitos. Por exemplo, chamamos a AMUSO. A AMUSO é a Associação Nacional dos Municípios Atingidos por Hidrelétricas no Brasil. Atende 741 municípios. Então, todos os problemas que se referem ao lago no Brasil inteiro, eles têm domínio. Então, a gente está fechando um convênio para que eles venham exatamente elaborar parcerias, termos e compromissos técnicos para a gente poder reconstruir, rediscutir, revisar o Paquera, que o nome já diz, é um programa que desenvolve o entorno do Lago Foz do Chapecó. E a gente foi pesquisando, buscando informação, mas qual é a lei que determina isso? Não existe uma legislação para isso. Existem algumas ações do CONAMA, que é onde diz que é necessário, onde tem lagos, fazer esse ajuste, fazer esse termo, criar essas condições para que o lago também seja preservado, mas também a geração de renda, o animal poder beber água, o pescador poder soltar o seu barco no rio. E é o que não aconteceu. Quando iniciou-se a barragem, toda a discussão era que a nossa região seria uma maravilha, né? Que o turismo ia alavancar. Foi vendido isso, né? Exatamente. E não se foi cumprido. Então, nós estamos aqui exatamente para dialogar e consolidar isso. Que seja cumprido tudo que foi acordado. Então, esse é o grande desafio daqui para frente. Estamos construindo parcerias com a Escola Técnica de Piracicaba, a Exalc, né? Que são incubadoras tecnológicas, porque nós queremos construir polos turísticos aqui na região. Nós precisamos construir polos técnicos que pensem o meio ambiente. Nós defendemos literalmente o meio ambiente, porque é dele que a gente vai respirar, que a gente vai manter. Mas ele precisa ter um equilíbrio com as atividades econômicas, com as atividades de trabalho. E eu vou citar alguns casos fantásticos aqui. A legislação nossa permite que a produção de peixes, né, possa ser feita na área de APP.
Propriedades que são consolidadas pela legislação podem usar 10% da área da APP. Então nós não estamos dizendo que tem que diminuir a área da APP. Nós estamos dizendo que ela pode ser remanejada. Por que ela pode ser remanejada? Porque a APP originária do nosso bom e velho Rio Uruguai, ela está embaixo da água. E alguém pediu alguma permissão para fazer isso? Exato. Não. Então, se ela está embaixo da água, a APP que está aqui, ela foi produzida. Exato. Então, se ela foi produzida, ela pode ser remanejada. E nós temos que olhar um no olho do outro e dizer o seguinte, também precisamos desenvolver a região, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos manter a família, então nós precisamos de renda. Precisam, né? Nós precisamos... E aí é um debate importante que nós queremos fazer junto com a classe dos pescadores. Por quê? Porque abaixo da barragem ficamos sem peixe e em muitos lugares sem navegação. Acima da barragem ficamos sem peixe, com potencial de navegação, mas sem condições de construir atividades produtivas. Sem certo? acesso também, né? E sem acesso. Então, isso é um fator que a gente quer conversar nitidamente. Vamos lá. Nós estamos procurando alguns estudos, fazendo alguns estudos em 3 caminhos. Primeiro, a Foz do Chapecó está fazendo medições, já mudou 3 vezes a cerca aí em algumas propriedades. Certo. O engraçado é que essa cerca nunca vai para o lado do lago. Ela sempre vai para o lado da casa do agricultor e do ribeirinho. Bom, que autoridade tem para se fazer isso? Respeitando a história da colonização do sul do Brasil, como é que se respeitava as divisas? Então tem regra. Cercas, pra isso, né? Exato. Né? E naturais, que são rios, são outros pontos naturais. Isso se respeita a divisa. Então, se a cerca está lá, por que sem nenhuma notificação vai lá e muda-se, sem pedir orientação ao produtor que está lá, sem conversar com o município, desrespeitando as autoridades municipais, que é o prefeito e os vereadores? Eu acho que isso precisa ser revisto. Então, tem que se alterar. Então, nós vamos buscar um convênio e precisamente estamos buscando informações técnicas para que a gente faça uma medição do entorno do lago, porque tem todos os pontos demarcados, certo? Legal. E para a gente poder saber. O acordo que foi feito com todo mundo, inclusive em audiências públicas, é de que a APP seria de 30 metros. Hoje nós temos produtores que estão com 58 metros, com 80 metros, com 42 metros e alguns com 30, sim. Então nós queremos ajustar. Isso não é justo. Não é justo. Primeiramente porque o agricultor e o ribeirinho, o pescador que está lá, ele construiu sua história. Muito antes ele da está lá barragem. muito antes da barragem. Tem gente que tem 90 anos e que está lá desde o primeiro dia. E todos esses anos produziu, né? Produziu, com certeza. Eu vou citar um exemplo aqui. O nosso vice-prefeito de Caxambu era para estar aqui, mas pediu desculpa a todos os ouvintes, inclusive a Tropical FM, porque está com atividades no município urgentes, como a feira e outras, e ele não pôde se deslocar. Mas vou citar um exemplo de Caxambu do Sul. A perda que o município teve com o início da barragem. Por quê? Porque se produzia muito. Foram muitos chiqueirões, muitos aviários, muita terra produtiva que ficou embaixo d'água. E nós fizemos o cálculo esses dias na Câmara de Vereadores. O município de Caxambu, se hoje tivesse toda aquela área produtiva, produzia mais de 6 milhões de reais. Olha quanta perda. Hoje, ele está recebendo em torno de 2 milhões de participação. Não é nem royalties, é participação pela área alagada, certo? Então significa que estão perdendo mais de 4 milhões ano de investimento. Olha o que se dá. Quantas escolas podia ser melhorado? Quantos postos de saúde podia ser melhorado? O programa para desenvolver a área rural do município que poderia ser feito. Isso o município está perdendo. Mas não é só isso. Quantas crianças deixou de estar no município? Então perdeu com o Fundeb. Quantas pessoas saíram do município? Perdeu o fundo de participação. Exato. Então é um conjunto de coisas. Então o que a gente está questionando? Perdas trazem perdas. É que a gente volte a conversar sobre isso, certo? Porque nós achamos que foi de uma forma acordada e não foi de uma forma cumprida. Então, esses são passos que são necessários a ser cumpridos. Inclusive, nós estamos brigando lá em Brasília, tem uma PEC que está no Congresso Nacional, né, que se diz a respeito aí a Cefur. O que é Cefur? Cefur é um conjunto de
de recursos que vêm das usinas hidrelétricas no Brasil e que é aportado o recurso lá dentro para ser distribuído como compensação por área alagada no Brasil. E isso está em 329% defasado. Por exemplo, o município de Chapecó está perdendo 5 milhões e pouco por ano. Falei agora, Caxambu do Sul, 4 milhões. O município de Guatambu, que é a menor área, eu acho, atingida do nosso município, dos 12 municípios, está perdendo basicamente 2 milhões. Então é muito dinheiro para os municípios abrir mão, enquanto a nossa Foz do Chapecó produz bilhões em recursos financeiros de energia. Então, essa conta não fecha, ela está desequilibrada. Então, precisa equilibrar isso com os municípios, precisa equilibrar isso com os pescadores, precisa equilibrar isso com os ribeirinhos e abrir para que as nossas empresas consigam desenvolver o entorno do Lago Foz do Chapecó. E vou lançar aqui um desafio. Vamos chamar a Foz, vamos fazer um debate frente a frente. E nós vamos ter espaço para isso. Exatamente, né? Porque eu acho que é nítido e notório que alguma coisa nessa história não fecha e está errada. Então ela precisa ser corrigida. Não foi isso que a gente aprendeu no tempo de escola. Exato. E não foi isso que nos aprendemos com a sociedade, com a nossa família. Se está errado, precisa consertar. Então nós estamos dizendo que o formato que a Foz do Chapecó está fechando o cerco no entorno do Lago Foz do Chapecó está errado. Está desigual, né? Desigual. Então nós precisamos voltar a conversar sobre isso. E eu acho que é nítido que é necessário. Então o que a gente está dizendo? Que nós queremos construir junto com os municípios e com as câmaras de vereadores. A associação não vai interferir no município, na Câmara de Vereadores e na Foz. Ela vai construir processos, construir projetos, construir programas para que todo mundo consiga conviver em harmonia, mas que desenvolva, que gere emprego, que gere renda e que mantenha os municípios em desenvolvimento. E um desafio aqui. A Foz deveria, e eu acho que é um passo importante que eles têm que fazer, construir um fundo de desenvolvimento na região, chamar os 12 municípios e os municípios ajusantes, que é Água, São Carlos, Iraí, enfim, lá para o Rio Grande do Sul, baixo, Palmitos, né? Exatamente para baixo da barragem, e construir um fundo de desenvolvimento e aplicar lá 10% do que gera de energia para que os municípios construam a sua política de desenvolvimento sustentável, para que os municípios construam a sua política de desenvolvimento ao entorno do lago, porque daí equilibra, fica uma forma mais justa, gera energia, o consórcio e os seus empresários têm o retorno financeiro e o município e os seus munícipes têm recurso para poder investir na sua região, no seu entorno. Acaba girando, né? Acaba voltando, minha Então gente. Esse é o grande desafio dos próximos dias aí para frente. Estamos ouvindo aqui, minha gente, o presidente da Associação dos Atingidos pela Foz do Chapecó, ele é de Chapecó, Volmir Santolin, aqui, recentemente esteve inclusive em São Carlos, no Instituto Federal, né? Tivemos uma tarde lá, bastante movimentado, teve presente ali já, né? Nós tivemos 2 vezes em São Carlos para tratar do assunto. Exato. Um com a colônia de pescadores, que o presidente da colônia nos chamou, né? E que tem feito um bom trabalho, um trabalho exemplar, e eu acho que ele tem que continuar cada vez mais fazendo isso, representando os seus pescadores, porque é o que mais sofreu nesse período, tanto quem está no lago e quem está no rio hoje, né? É necessário, quando eu falo rio é porque para baixo da barragem é rio, né? Então é necessário construir políticas para isso. E tivemos no Instituto Federal, porque o Instituto Federal que foi criado aqui em São Carlos, ele veio exatamente para trabalhar a questão da pesca. Exato. E nós vamos conversar com eles para desenvolver uma política de tanque e rede no entorno do lago Foz do Chapecó. Como eu já falei antes, e dados do Ministério da Pesca, nós poderemos chegar até 36 milhões de toneladas de peixe no lago, e nós temos 4, 5 frigoríficos que hoje não tem matéria-prima. Então você imaginou a capacidade que nós temos de produção, quantos empregos geraria, capacidade de renda. Por exemplo, o litoral tem marisco, tem ostras,
tem mexilhões, camarões criados em cativeiro. Nós podemos criar os nossos peixes em cativeiro. Os peixes nativos, por exemplo, surubi, pintado, inclusive a nossa tilápia. É possível sim criar, inclusive o Ministério da Pesca nos confirmou que é possível sim criar tilápia em cativeiro. Então esse é um desafio e por isso que a FOS tem que ouvir todo mundo. Porque inclusive tem que ouvir as empresas por exemplo, a nossa Ipagre, que tem um puta estudo nessa área. Estudo técnico da Ipagre, totalmente avançado. Então, como é que você pode vir? Por exemplo, quem faz parte do consórcio? É a Furnas, CPFL e ISR Rio Grande do Sul. Como é que eles podem vir e enfiar goela abaixo todos os critérios que eles acham que para eles é correto? E nós estamos dizendo que para nós não é correto. E que está embasado, né? E não houve, principalmente as prefeituras, as universidades que têm estudado historicamente isso, os institutos de tecnologia e de pesquisa, e principalmente quem tem o conhecimento prático, que é o pescador, que é o ribeirinho, que é o agricultor. Que atua ali, né? Então eu acho que isso, viu, tá errado. Eles têm que abrir um pouco, eles têm que abrir a mente, eles têm que pensar que eles estão numa região que é uma região de pequena propriedade, que é uma região que não tem todas as tecnologias necessárias, mas tem uma capacidade de empreendedorismo, tem uma capacidade de trabalho, tem uma capacidade de respeito, tem uma capacidade de abraço, de amigo. Então é isso. Se a gente olhar para esse campo, nós evoluiremos, com certeza a nossa região será outra, vai ser uma outra condição dada nesse momento. Volmir, destaque para a questão aqui do ouvinte, quantos esses 12 municípios são acima do rio aí, né? Acima da barragem, né? Os 12 municípios da associação. Exatamente. Aí, né? Chapecó centraliza ali, mas são todos entornos ali, né? Hoje quase o município faz parte: Guatambu, certo. Caxambu do Sul, Águas, Chapecó, Paial e Itá em Santa Catarina, Alpestre, Nonoai, Faxinalzinho, Rio dos Índios, Erval Grande e Itatiba do Sul. Certo. Esses são os 12 municípios onde está a barragem. Mas aí nós temos os municípios abaixo da barragem. Exato, aí entra Alpestre, São Carlos, Palmitos, Mondaí também. Mondaí, Itapiranga, né? Rio Grande do Sul entra lá, tu já falou Iraí, mas aí tem um conjunto de outros municípios. Ao todo nós temos 21 municípios atingidos diretamente pela Foz do Chapecó. O ouvinte aqui de São Carlos, empresário, nos menciona assim, ó, ele está falando pro lado de cima, mas pro lado de baixo São Carlos que perdeu o rio aí. Inclusive eu falei sobre isso, lembra quando eu falei que São Carlos, Mondaí, Caibi, eu acho que eles são mais prejudicados do que a gente. E é excelente pergunta, até tinha esquecido de falar sobre isso. Quando saiu a autorização, vamos dizer assim, a outorga para ele gerar energia, certo? Estava escrito lá, não podia modificar o rio, não iam ser modificados, que até o pé da barragem tinha que ser navegável para turismo e para pesca, teria que deixar transporte também para atividades aquáticas ou de lazer, certo? E isso está lá quando recebeu a outorga. Quando nós lemos ela, quando foi aprovada, o rio foi mudado em 14,4 quilômetros. Hoje você tem mais ou menos 5, 10 quilômetros até chegar ao barreamento, você não tem acesso. Hoje o rio virou mata. Hoje a mata tomou conta do rio. Hoje você não consegue ter nenhuma atividade de navegação. Muito precárias que tem, né? Muito precária. Não tem, e você não tem atividades esportivas. Por exemplo, nós podemos criar atividades de pesca. Tem algumas regiões aí que fazem os eventos da pesca esportiva que movimenta milhões. Por que movimenta? Porque vem a empresa do motor, vem a empresa do barco, vem a empresa do óleo, vem a empresa dos equipamentos para pesca, vem as empresas que trabalham no dia a dia, os pescadores que estão ali podem ser guias turísticos e recebem recursos, os empresários daqui vão movimentar em hotelaria, em mecânica, em gastronomia. Então, cara, a gente precisa rever isso. Nós não podemos matar uma região. E aí vou falar muito claro. Os peixes do lado de baixo
se perderam, os peixes do lado de cima se perderam. Vamos lá, a gente está buscando um estudo. Qual o estudo que a gente está buscando hoje? Quantos bilhões de metros cúbicos de água cresceu o Rio Uruguai e quanto que se perdeu do lado de baixo? Vamos fazer um exemplo. Do lado de cima, isso aqui é meramente exemplo, não é nada pesquisado, estudado ou oficialmente informado. Há 2 bilhões de metros cúbicos de água. Então, no mínimo, tem que ter soltura de peixe de 2 bilhões de peixe ano. Por quê? Todos os estudos técnicos das nossas universidades e do nosso centro de pesquisa é um peixe a cada metro. Aponta para esse número, essa proporção. E soltar 200 mil. Absurdo. Nossa. Literalmente absurdo. Então, assim, isso tem que também ser revisto, né? Outra coisa. Os empresários que querem desenvolver o turismo. Tem também, né? Não tem condições. Então, nós precisamos rever isso com certeza, rapidamente e urgente. IMA. Liberações ambientais, licenças e também multas nesse sentido. Ótimo. Agora o Instituto do Meio Ambiente. Né? Nós temos 2 fatores aqui. O nosso Rio Uruguai, ele é um rio federal. Ele não é estadual. Por quê? Porque ele divide 2 estados. Então a responsabilidade do lago, no que se refere à água, é Ministério da Pesca, através da Secretaria de Águas de União. A questão do meio ambiente, relativo a multas e etc., é IBAMA, Instituto de Pesquisa do Meio Ambiente, Governo Federal, porque é responsabilidade deles. A Foz do Chapecó ela é apenas concessionária, ela recebeu uma concessão até 2035, ou 2038, não lembro agora, para desenvolver as atividades de geração de energia, certo? O IMA, ele atende algumas questões quando é mais relacionado ao estado de Santa Catarina. Por exemplo, vou fazer um pier do lado de cá, então você solicita as liberações do IMA e tal. As multas aplicadas é o maior absurdo já visto, porque é o seguinte, não é o agricultor que pegou a sua casa, pegou o seu galpão, pegou o seu animal e foi pro lago. Não, o lago que veio a ter. Então, quem deveria receber a multa seria o IBAMA e a Foz do Chapecó, por estar invadindo uma propriedade particular sem autorização. Quando houve, sim, autorização para o lago, houve de forma correta. Se desapropriou e se indenizou. Agora, o aumento dessa área não foi. Então, isso está errado. Abaixo do lago, eles estão aplicando multa em todo mundo. O Mondaí tem um caso típico. Tem muita gente que está lá a 100 metros da barranca do rio e está recebendo multa de forma injusta. Então nós vamos discutir tudo isso. Tudo a seu tempo, né? A barragem fechou há 12 anos. Até agora não fizeram nenhuma atividade que dá para dizer assim que foi salutar, que foi social, benéfica, né? Que foi social, que foi econômica para a região. Então eles têm que começar a desenvolver um pouco do que estão tirando da gente. Legal. Valmir, nosso tempo saindo aqui. Que pena, né? É uma pena. Mas eu vou lhe fazer um convite porque a gente vai ter outro espaço e nós vamos trazer a Foz também. E a gente vai debater isso. Exatamente. Vamos trazer o frente a frente com um tempo aí de 2 horas aproximado nesse sentido aí. Deixa eu agradecer a sua vinda aqui, e destacar que o vice-prefeito, o Edi Marcos, que a gente anunciou, ele vai estar falando num segundo momento, tá? Confirma para nós aqui, então ele vai estar falando num segundo momento. E o Valmir a gente vai manter um contato, até porque para saber da associação nesse intermédio que está fazendo nessa negociação. A Foz do Chapecó até está dialogando, né? Só não tem definições ainda, mas existe esse contato, essa conversa. Pode ir. Após a criação da associação, antes não recebia os municípios, não recebia ninguém, não atendia ninguém. Uma associação abriu. Após a criação da associação, eles começaram a entender, não porque foi criada a associação. Eu acho que por também interesse deles, começaram a conversar com os municípios mais abertamente. Inclusive solicitando os municípios, olha, qual as áreas públicas vocês têm interesse em acesso ao lago? Ó, tá aqui os mapas nossos abertos, ó, tá aqui as nossas coordenadas, a divisa tá aqui, enfim, né? Exato. Então se abriu uma discussão para isso, precária ainda, mas se abriu. Então nós queremos transformar essa numa discussão mais aberta, mais clara para isso. E a nossa associação hoje tem 98 membros de diretoria.
certo? Incluindo os 12 municípios, inclusive incluindo a parte de baixo do barreamento, né? Legal. Que tem representantes aqui, Colônia de Pescadores, tem o pessoal de Mondaí, Palmitos, enfim. Então ela veio exatamente para ser essa interlocutora da sociedade com as prefeituras e com a Foz. Esse é o nosso desafio, né? É um desafio posto, acredito que não é de hoje para amanhã que se vai resolver, é um processo longo, mas o que a gente pode falar para todo mundo? Nós vamos acionar o Ministério Público, nós estamos solicitando a todos os agricultores que tiverem suas propriedades invadidas sem a devida autorização judicial, vá até a Polícia Civil e faça o boletim de ocorrência de invasão da propriedade. Nós estamos trabalhando com o Ministério Público para apresentar dados concretos do prejuízo que todo mundo levou e a Foz tem que contribuir, e estamos fazendo convênios para desenvolver projetos da região, porque acreditamos que essa região aqui tem que ser como a Foz falou antigamente, esse aqui é uma região de ouro verde, então é isso que nós precisamos desenvolver. Obrigado, Valmir. Nós que agradecemos e agradecemos aí o espaço na Tropical e também você, Elvis, aí. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos voltar a falar sobre esse tema aqui. Nós vamos pautar aí para um programa eventualmente num sábado, trazer aí esse debate aí, voltado também com a Foz do Chapecó aqui conosco, tá bom, minha gente? 8h08, o quadro Entrevista volta amanhã, no oferecimento para Segato Materiais de Construção, a Floricultura La Flor, Segato Materiais de Construção em Caxambu do Sul, Floricultura La Flor em Planalto Alegre, e também conosco Sicredi Conexão e ainda a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez no centro de São Carlos. Vem aí Comando Geral, e hoje a gente ouviu aqui o Volmir Santolin, ele é o presidente da Associação dos Atingidos pela Foz do Chapecó, ele veio direto de Chapecó para conversar conosco e a gente vai pautar trechos do que ele falou lá no Jornal do Meio-Dia. A entrevista em áudio e vídeo com a foto que a gente vai registrar agora vai estar no nosso YouTube daqui a pouquinho no canal e daqui a pouquinho no site também, tropicalfmsc.com.br. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.